Oi gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Adriele e eu conto relatos sobrenaturais pra vocês aqui no meu perfil. Eu também conto relatos no meu Instagram, no meu TikTok. O arroba vai estar aqui embaixo e se você tiver algum relato para me enviar, o Gmail vai estar aqui embaixo também. Ai, meu Deus, já começamos com a dicção assim, tá? Relevem. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreva no canal, curte e ao final do relato comente o que você achou. Então, bora lá. Eu espero que minha dicção não me deixe na mão, tá? Porque já começamos assim. Enfim, bora para o relato. A pegada do além. Essa história não aconteceu comigo, mas cresci ouvindo meu pai e meu tio contarem ela. Eles juravam de pé junto que tudo aconteceu exatamente daquele jeito. Na verdade, eles estavam contando para minha avó, mas eu ouvi cada palavra. Catadeiro. Tô brincando, tá? Vamos continuar. Na época, eu morava em uma região de Gravataí e já costumava pescar com eles. Só não estava presente naquele dia porque tinha ido para a escola. Naqueles dias havia chovido muito. O rio tinha enchido tanto que os lugares secos onde eles costumavam pescar ficaram completamente alagados. Eu conhecia bem aquele lugar. Em alguns trechos, a água batia na minha canela. E em outros chegava à minha cintura. E depois já não dava mais pé. Quando o rio enchia, era comum descerem boiadeiras, outras plantas e até formigueiros inteiros boiando pela correnteza. Meu pai contou que eles já estavam havia dias tentando capturar jacarés nas armadilhas que sempre montavam. Mas havia uma coisa estranha. Não encontrava sinal de nenhum animal grande. Era como se tudo tivesse desaparecido. Naquela tarde, enquanto revisavam as esperas e preparavam outras, ouviram um som muito alto. Segundo eles, era um barulho tão forte que fazia a terra tremer. Mesmo sendo homens acostumados com o mato, disseram que sentiram medo. Ainda assim, fizeram o que sempre faziam diante do desconhecido. Foram atrás do som. Bem típico de curioso, sabe? Meu tio dizia que quanto mais caminhavam, mais parecia que aqueles barulhos se afastavam deles, como se tivesse um destino ou estivesse evitando ser alcançado. Eles passaram quase meia hora seguindo aquele som por entre as árvores. Quando finalmente acreditaram que estavam perto, o barulho simplesmente parou e sumiu, como se nunca estivesse existido. Eles ficaram sem entender o que tinha acontecido. Um som daquele tamanho não podia simplesmente desaparecer, muito menos ser provocado por algum animal pequeno. Sem encontrar nada, resolveram voltar. Mas foi justamente quando se viraram para ir embora que encontraram a única coisa que conseguiram levar daquela tarde. O barro ainda estava fresco em um pequeno monte de terra que não havia sido coberto pela água. Ali havia uma pegada. Ela tinha exatamente o formato de um pé humano, só que era gigantesca. Segundo eles, era praticamente o tamanho de uma pessoa. O mais estranho é que não havia outra. A pegada do pé era o tamanho de uma pessoa? Enfim, vou continuar lendo. Pelo menos é o que está escrito aqui. O mais estranho é que não havia outra. Não existia uma sequência de passos. Não existia uma trilha. Era apenas uma única pegada completamente isolada, como se tivesse surgido ali sem explicação.
Meu pai e meu tio nunca conseguiram explicar o que viram naquele dia. E desde que eu ouvi essa história pela primeira vez, nunca consegui deixar de pensar na mesma pergunta que eles fizeram quando voltaram para casa. Se aquela pegada estava ali, para onde foi aquilo que a deixou? E o relato acabou por aqui e realmente era uma pegada só, no caso não tinha uma continuação, não tinha um início, não tinha um final, só estava ali, existindo aquela pegada. E assim, eu realmente também fiquei com essa dúvida, tipo, não tem uma marca de onde iniciou, nem um rastro e sumiu. Não, isso que é o mais sinistro. E tipo assim, além do mais, cadê os animais? Cadê os jacaré? Cadê os bichos, entendeu? É muito estranho isso. Eu acho que eu nunca ouvi um relato assim. Claro, né? Já ouvi alguns de pé grande e tudo mais, mas não dessa forma. Achei bem interessante e também me deixou muito curiosa e também com essas dúvidas. É bem estranho, né? É um relato assim que não teve um desfecho, que só te deixou ainda mais instigada também, né? A continuar o relato, querer uma continuação. Mas enfim, não teve continuação, é uma pena. E é isso. Bom, pela marca do pé, daria pra dizer que é um relato de pé grande, tá? Vou chamar assim. Se vocês acham que pode ser outra coisa, deixa aqui nos comentários. Me conte também se já passou por alguma situação dessa ou se já ouviu algum relato, porque sinceramente eu nunca ouvi um relato assim, desse jeito. E gostei bastante, tá? Então, muito obrigada por terem enviado. E é isso, se vocês assistiram até aqui, se gostaram, já aproveita, curte e comenta o que acharam. Um beijo e vejo vocês no próximo relato.